Um dos grandes dilemas do São Paulo nas últimas semanas tem sido a questão do posicionamento entre Lucas e Luciano em campo. Muitas vezes Lucas escalado pelo lado tem rendido menos do que quando joga na faixa central, que é por onde Luciano também viveu seus melhores momentos com a camisa do São Paulo nos últimos tempos. Para o clássico desse domingo contra o Corinthians, o Zubeldia encontrou uma solução um pouco diferente, que alterou a dinâmica desses dois jogadores, que pode representar uma mudança para o São Paulo nesse sentido. A gente está com o campinho na tela com as formações iniciais de Corinthians e São Paulo no clássico deste domingo e já dá para perceber logo de cara essa diferença no São Paulo, com o Luciano jogando como um ponta pelo lado direito, não necessariamente um ponta, e o Lucas com mais liberdade para jogar na faixa central em vários momentos. Nos últimos jogos do São Paulo, essa inversão aconteceu muito pouco, quase nada, quando os dois estiveram em campo. Ela acontecia um pouco mais quando o Lucas vinha para dentro a partir de uma saída do Luciano. Com os dois em campo, era mais comum ver de fato o Lucas aberto pelo lado direito e o Luciano nessa faixa um pouco mais central, o Lucas tentando fazer essas jogadas em diagonal para dentro e tudo mais. Uma posição que o Lucas já exerceu algumas vezes ao longo da carreira, muito tempo aliás, mas que nesse recorte dele desde a chegada no São Paulo não tem sido por onde, né, onde o Lucas tem jogado melhor. Essa questão de jogar pelo lado do campo, na faixa pelo lado direito, não tem sido por onde o Lucas tem desempenhado o melhor papel. O que o Zubeldia pensou então para esse jogo contra o Corinthians deu para a gente ver muito claramente, principalmente no primeiro tempo, onde o São Paulo teve alguns momentos de superioridade. O Lucas em alguns momentos partindo um pouco mais do lado direito, mas com muita liberdade para ser esse jogador pela faixa mais central. Até com, em alguns instantes, em alguns lances do jogo, né, o Luciano fechando aqui uma segunda linha, aparecendo um pouco mais aberto pelo lado. Isso tinha muito a ver com uma questão do Corinthians para esse jogo. Na lateral esquerda, o Hugo, nesse trabalho do Antônio Oliveira, é um lateral que apoia pouco, apoia menos. Embora o primeiro gol do Corinthians tenha surgido em um dos raros lances em que o Hugo chegou à frente. Porque na dinâmica do Corinthians o Mateuzinho sobe bastante ao campo de ataque e o Wesley é o jogador que muitas vezes vai ficar mais aberto por aqui. Então o Hugo fica mais preso, né? Muitas vezes é um jogador para fazer uma saída de três ao lado do Kaká e do Caetano, do Félix Torres e Kaká, Gustavo Henrique, enfim, quem atua ali na dupla de zaga do Corinthians. Na maioria das ocasiões o Hugo fica mais preso. Não ter um lateral que apoie tanto fez com que o Zubeldia pensasse nessa dinâmica, porque o seu ponta desse lado, no caso o Luciano em alguns momentos, precisaria se desgastar menos sem a bola. Né? Sem tantos apoios do lateral, o Luciano, ou o próprio Lucas, quando jogasse por aqui, teria que voltar menos. O São Paulo ganharia um argumento ofensivo dentro do jogo nesse sentido. Então, a ideia fazia muito sentido com o que o adversário podia apresentar, mas também ajudou a melhorar muito a dinâmica desses dois jogadores juntos em campo. Com as imagens do jogo na tela, a gente consegue também perceber algumas outras questões dessa dinâmica e desse posicionamento de Lucas e Luciano no São Paulo nesse jogo contra o Corinthians. Esse lance é o do primeiro gol do jogo, né? Uma saída de bola do São Paulo, desde a defesa trabalhada com o Igor Vinícius ficando um pouco mais, né? Esse é um movimento também que tem sido repetido muito pelo Zubeldia, prender seu lateral direito na construção ao lado dos dois zagueiros, algo que o Dorival fez muito com o Rafinha na temporada passada. As características do Igor Vinícius até são outras, né? Ele é um lateral que apoia mais, tem uma capacidade melhor de chegada à frente, mas tem trabalhado assim, alternando. Em alguns momentos avança mais, em outros fica numa saída de três. Mas aqui a gente está olhando mais especificamente para essa questão do Lucas, saindo do lado para dentro para justamente criar essas jogadas do São Paulo. Aqui, né, nesse lance do primeiro gol, tem muito de erro de marcação do Corinthians também. Esse é um outro aspecto, né? Tem sido um Corinthians que tem muitos problemas sem a bola, seja de transição defensiva, normalmente justamente que perde a bola para correr para trás ou para pressionar e se reorganizar de novo. O Corinthians tem tido muitas dificuldades nesse sentido, ou até mesmo quando sobe um pouco mais a marcação e tenta pressionar a saída de bola do adversário e quando não consegue retomar ou forçar um erro, o time tem estado muito exposto. Esse lance mostra isso, né? Uma saída limpa do São Paulo. O São Paulo chega ao campo de ataque e há muita liberdade para o Lucas costurar a jogada, fazer a tabela com o Caleri e receber na frente, né, no espaço, se projetando o espaço ali entre o Kaká e o Mateuzinho para fazer o primeiro gol do São Paulo dentro do jogo. Outros lances ilustram isso mais uma vez. De novo, o aspecto do Corinthians tentar subir uma pressão e não ter a capacidade de recuperar a bola ou forçar um erro. E aí o Lucas receber, já numa faixa mais central. Essa liberdade dele para transitar por dentro foi o grande destaque do Lucas, né, e do São Paulo de uma forma geral no jogo. É uma jogada em que ele vai conseguir atravessar o campo com dribles curtos e a condução da bola, né? Mas de novo, numa faixa mais central, não tanto pelo lado, né? A gente vê até que na origem da jogada o Luciano está um pouco mais aberto, o Lucas finaliza e o Carlos Miguel faz a defesa. Novo lance de saída de bola do São Paulo, troca de passes, a pressão do Corinthians que não encaixa, e aí essa inversão. O Lucas saindo do lado, né? Você tinha ali o Hugo encostando na marcação para pressionar ele, e o Luciano numa faixa um pouco mais central,
o Lucas saindo para dentro para tentar de novo gerar uma tabela, um desequilíbrio no sistema defensivo do Corinthians, né? O Alisson vai acabar conduzindo essa bola, né? Nessa jogada especificamente, que por pouco não terminou numa finalização do Luciano numa faixa um pouco mais central. Outro lance aqui de ataque do São Paulo, esse do segundo gol, que vai mostrar também um aspecto interessante do trabalho do Zubeldia, que é muitas vezes o time ter uma pausa no campo de ataque para trocar passes de forma um pouco mais posicionada e mais organizada, né? Quando a gente olhou para os trabalhos do Zubeldia, principalmente na LDU, era um time mais vertical que acelerava bastante o jogo. Esse time que se apresenta agora, né, essa versão do São Paulo, é um time que muitas vezes tem essa pausa, essa cadência, essa troca de passes, e esse lance mostra exatamente isso, né? O São Paulo vai costurando a jogada e vai construindo, com calma, com paciência, com troca de passes e com esses movimentos. De novo, o Lucas mais por dentro para abrir justamente o corredor para o Igor Vinícius, que é o jogador que vai terminar fazendo o cruzamento e a jogada vai terminar num gol contra do Kaká, né? O Lucas ali perto da área, de novo muito livre, desmarcado, foi um problema ao longo do jogo para o Corinthians, vai encontrar o passe para que o Igor Vinícius encontre o Luciano, a bola bate no Kaká ali e o gol acaba sendo marcado contra. Esse é um aspecto que o Zubeldia tem trabalhado nessas últimas semanas, entender como o Lucas e o Luciano podem render juntos, né? Não de forma separada nem fragmentada dentro do jogo, né? Em alguns momentos rende mais o Luciano, em outros, quando o Lucas está mais centralizado, rende mais. A tentativa do técnico, obviamente, é encaixar os dois. E aí você pode pensar, pô, mas não é mais fácil então tirar o Luciano do time? Não necessariamente. O Luciano tem sido um jogador que entrega muitos gols para o São Paulo nessa era com o Zubeldia, é um dos jogadores com mais contribuição em gols e até passou por uma mudança de posicionamento que a gente mostrou aqui no canal, né? Jogando um pouco mais perto da área, finalizando mais próximo do gol. Um jogador que tem boa finalização, que tem gols, que decide alguns jogos, né? Então é uma peça importante, não é tão simples essa engrenagem retirar um, jogar apenas com um dos dois. O Zubeldia tem tentado potencializar o time para ter os dois jogadores juntos, para ter o máximo de qualidade possível. E o jogo contra o Corinthians indicou uma possibilidade, que a gente vai ver no futuro se vai se confirmar.